E se a pessoa mais tranquila que você conhece fosse, na verdade, alguém incapaz de sentir empatia? Não alguém explosivo, não alguém visivelmente perigoso, mas alguém comum, silencioso, funcional. Alguém que passa despercebido porque aprendeu, desde cedo, que o verdadeiro predador não se revela. Ele observa. O comportamento que entrega pessoas perigosas raramente aparece em gritos, ameaças ou atos extremos. Ele vive nos detalhes, nas pausas, no que não é dito, em reações que nunca chegam. É um padrão sutil, quase invisível, que a maioria ignora porque não causa alarme imediato. Pelo contrário, ele transmite normalidade, segurança, controle. A mente humana foi treinada para detectar perigo pelo excesso, pelo descontrole, pela agressividade. Mas os indivíduos verdadeiramente perigosos costumam operar no oposto disso. Eles dominam a arte da neutralidade emocional. Sabem quando falar. Sabem quando calar. Sabem exatamente o que demonstrar para não levantar suspeitas. Existe algo profundamente perturbador nisso, porque significa que o risco real pode estar sentado ao seu lado agora, no trabalho, na família, no círculo de amizades, pessoas que não parecem erradas, apenas vazias. E é justamente esse vazio que permite atravessar limites sem culpa, sem remorso, sem hesitação. Ao longo da história criminal e da psicologia forense, padrões se repetem. Antes do ato, antes da violência, antes do dano visível, existe um comportamento silencioso que quase sempre passa despercebido. Não por falta de provas, mas porque ele não provoca medo imediato. Ele provoca dúvida. Este vídeo não é sobre criar paranoia. É sobre aprender a enxergar além da superfície. Sobre entender que nem todo perigo avisa. Alguns observam por anos, testam limites, ajustam máscaras, até que a oportunidade certa aparece. Se você já sentiu que alguém parecia normal demais, talvez este vídeo ajude a entender o porquê. Porque quando o comportamento não combina com a ausência de emoção, algo está errado. E ignorar isso pode ser o maior erro que uma mente humana é capaz de cometer. Nesta jornada, aprender a reconhecer o silêncio emocional pode ser a diferença entre segurança aparente e a descoberta tardia de um perigo que nunca avisou quando já era tarde. A máscara social é o primeiro abrigo do perigo funcional. Pessoas verdadeiramente perigosas raramente exibem traços caricatos de ameaça. Elas constroem uma aparência estável, previsível, educada. Trabalham, conversam, cumprem horários. Sorriem quando esperado. Discordam sem elevar o tom. Essa normalidade não é espontânea. É uma ferramenta aprendida, ajustada e refinada para circular sem atrito entre pessoas comuns. Na psicologia forense, esse padrão recebe diferentes nomes, mas o princípio é o mesmo. Camuflagem comportamental. O indivíduo aprende quais emoções são socialmente aceitas e passa a imitá-las. Não porque as sente, mas porque entende seu valor estratégico. Empatia, nesse contexto, vira atuação, vira gesto. Tristeza, alegria vira resposta automática. Tudo parece correto, mas nada é profundo. O que entrega essa máscara não é o que a pessoa faz em público, mas o excesso de controle. Não há lapsos emocionais reais. Não há contradições humanas. Pessoas comuns erram no tom, exageram, se explicam demais. O predador social observa essas falhas e aprende a evitá-las. Ele se torna polido demais, calmo demais, coerente demais. Essa coerência constante cria conforto inicial. O cérebro humano associa previsibilidade à segurança. Por isso, a presença desse tipo de pessoa raramente desperta alarme. Pelo contrário, transmite confiança. É alguém que nunca perde a cabeça. Alguém difícil de ler. E exatamente aí mora o problema. Em entrevistas com investigadores e análises de casos violentos, a frase se repete. Ele parecia normal. Não era isolado. Não era agressivo. Não era instável. Ele era funcional. Integrado. Invisível. A máscara social funciona porque se apoia em expectativas culturais. Esperamos que o perigo seja desorganizado.
Quando ele é organizado, passa despercebido. Existe um detalhe sutil que começa a incomodar com o tempo. A sensação de que aquela pessoa reage como um espelho, não como um ser humano. Ela concorda quando convém, discorda quando é seguro, ajusta opiniões conforme o ambiente. Não defende valores, defende posições úteis. Esse comportamento não surge por acaso. Ele é reforçado ao longo da vida porque funciona. Permite acesso, permite proximidade, permite observar vulnerabilidades alheias sem jamais expor as próprias. É assim que a máscara se torna permanente. E a pergunta que fica não é se você já encontrou alguém assim. É quantas vezes você confundiu controle emocional com maturidade, frieza com equilíbrio e normalidade com ausência de perigo. Quando essa máscara começa a rachar, geralmente é tarde demais. O desconforto surge como intuição vaga, um ruído interno difícil de justificar. Algo parece fora de lugar, mas não há provas claras. Esse é o momento em que muitas pessoas se silenciam. Preferem ignorar o incômodo para manter a harmonia social. O predador conta com isso. Ele sabe que a dúvida paralisa mais do que o medo aberto. Enquanto todos buscam coerência, ele coleta informações, testa limites mínimos, avalia reações. Nada é impulsivo. Tudo é calculado. A máscara social não serve para enganar o mundo inteiro, apenas o suficiente para permanecer próximo. E permanecer próximo é o verdadeiro objetivo. Se alguém nunca demonstra vulnerabilidade real, nunca se responsabiliza emocionalmente e nunca se deixa afetar de verdade, talvez a pergunta correta não seja por que você se sente estranho, mas o que exatamente está sendo escondido atrás dessa normalidade impecável. É possível reconhecer esses sinais cedo? Ou continuaremos confundindo silêncio emocional com segurança até o momento do impacto inevitável e tardio? Existe um comportamento que raramente chama a atenção, porque não gera conflito imediato. Ele aparece na forma de ausência. Ausência de reação emocional genuína. Ausência de desconforto diante da dor alheia. Ausência de envolvimento real. Pessoas perigosas aprendem cedo que não sentir é mais eficiente do que sentir demais. Na psicologia, isso se relaciona ao déficit de empatia afetiva. Não é incapacidade de entender emoções, é incapacidade de ressoar com elas. O indivíduo reconhece tristeza, medo ou alegria como conceitos, mas não como experiências internas. Ele observa emoções como dados externos, algo a ser interpretado, copiado ou explorado conforme a situação exige. Esse é o sinal invisível mais consistente em perfis perigosos. Reações ensaiadas. A resposta vem no tempo certo, com a intensidade correta, mas sem profundidade. Não há confusão emocional. Não há ambivalência. Tudo parece limpo demais. Pessoas comuns sentem emoções misturadas. Sentem culpa e raiva juntas. Empatia e cansaço ao mesmo tempo. O predador emocional não. Quando alguém sofre, ele sabe o que dizer, o que sentir, mas não. E isso cria um ruído sutil. Algo parece correto, porém vazio. O cérebro percebe, mas não consegue nomear. É por isso que muitas vítimas descrevem a sensação de estar sendo observadas, não acompanhadas. Essa ausência emocional permite algo crucial: frieza operacional. Sem empatia real, decisões difíceis não geram conflito interno. Manipular, mentir ou descartar pessoas não provoca desgaste psicológico. Pelo contrário, gera eficiência. A emoção não interfere no objetivo. Em contextos cotidianos, isso se manifesta de forma quase banal. A pessoa não se comove com histórias humanas, mas reage quando há vantagem social envolvida. Não demonstra indignação genuína, apenas curiosidade. Não sofre com perdas alheias, apenas registra o fato. O discurso existe, mas o afeto não acompanha. Neurocientificamente, estudos apontam diferenças na ativação de circuitos ligados ao processamento emocional e à empatia. Mas fora do laboratório, o que vemos é comportamento. E o comportamento é silencioso. Não há explosões. Não há crises. Apenas um padrão constante de distância emocional. O perigo disso é que a sociedade valoriza controle emocional. Confunde a ausência de empatia com maturidade.
frieza com racionalidade. Pessoas assim são elogiadas por pensarem com clareza. Ninguém percebe que clareza sem emoção também remove limites morais. Quando essa ausência se combina com inteligência social, o risco aumenta, porque o indivíduo aprende a simular emoção sem nunca se envolver. Ele chora se necessário, demonstra preocupação se útil, mas nada permanece depois que a cena termina. A pergunta desconfortável não é se alguém assim pode machucar, é se ele já machucou sem que ninguém percebesse. Quantas decisões frias passam despercebidas porque não deixam marcas visíveis? Quantas relações foram usadas como meios, não como vínculos? E quantas vezes confundimos silêncio emocional com estabilidade, sem perceber que o vazio, quando instrumentalizado, é uma das ferramentas mais perigosas que a mente humana pode carregar? Esse tipo de vazio não é barulho, é ausência de freio. Ele não avisa, não ameaça, não se explica. Apenas avança quando percebe espaço. E quanto mais normal parece, menos resistência encontra. Reconhecer esse padrão não garante proteção absoluta, mas reduz cegueira emocional. Ignorá-lo, por outro lado, mantém a ilusão de segurança intacta, enquanto o risco permanece próximo, silencioso, calculando, esperando, aprendendo. Até o momento inevitável em que a máscara cai e o impacto finalmente se revela, sem qualquer aviso prévio. Controle raramente começa como imposição direta. Ele surge em gestos mínimos, quase educados, que testam fronteiras sem parecer invasivos. Pessoas perigosas preferem microdominação porque ela passa despercebida e cria hábito. Um comentário corrigindo sua memória. Uma sugestão sobre com quem falar. Um ajuste sutil no que é aceitável sentir. Nada parece grave isoladamente. Na psicologia do controle, esses testes funcionam como sondas. O indivíduo observa se há resistência, culpa, necessidade de aprovação. Quando encontra a abertura, avança milímetros. A vítima sente desconforto, mas não encontra motivo racional para reagir. Questionar pareceria exagero. O silêncio vira consentimento implícito. Esse processo reorganiza a relação. Aos poucos, decisões pequenas deixam de ser suas. Horários mudam. Preferências são desvalorizadas. Limites viram obstáculos inconvenientes. O controlador não exige, ele conduz. E sempre com justificativas razoáveis, quase altruístas. Neurocientificamente, a microdominação explora o viés de conformidade social. O cérebro evita conflito para preservar vínculo. Pessoas perigosas entendem isso intuitivamente. Elas criam cenários onde discordar custa mais do que ceder. Assim, o controle se consolida sem confrontos abertos. Um sinal frequente é a inversão de culpa. Quando você reage, a reação vira problema. Você é sensível demais, dramático, ingrato. A atenção se desloca do comportamento inicial para sua resposta. O controlador permanece calmo, reforçando a narrativa de racionalidade. Com o tempo, a vítima passa a antecipar expectativas. Ajusta comportamento para evitar tensão. Esse é o objetivo final. Controle automático. Não é preciso ordenar quando o outro se regula sozinho. A relação parece estável, mas está assimétrica. Investigadores descrevem esse padrão em relações abusivas, ambientes corporativos e até amizades. O perigo não está no gesto isolado, mas na progressão constante. Cada concessão prepara a próxima. Cada silêncio amplia o espaço de ação. Quando questionados, controladores minimizam. Dizem estar ajudando, orientando, protegendo. E muitas vezes acreditam nisso. Para eles, pessoas são sistemas a serem otimizados. Emoções, ruídos, autonomia, desperdício. É aqui que o alerta se impõe. Se algo do que você ouviu começou a fazer sentido, permaneça até o fim. O que vem a seguir pode mudar sua forma de observar as pessoas. Reconhecer microdominação cedo interrompe a escalada. O desconforto inicial é o dado mais importante. Ignorá-lo treina o outro a avançar. Nomeá-lo cria atrito saudável. Pessoas perigosas recuam quando encontram limites claros, porque controle exige terreno macio. Onde há firmeza, a estratégia falha.
A pergunta final não é se você permite controle, mas onde ele começou a parecer normal. Porque quando a dominação é silenciosa, ela se apresenta como cuidado. E aceitar cuidado que reduz sua autonomia é o passo que transforma. Proximidade em risco duradouro. Esse mecanismo prospera em ambientes onde educação confunde-se com obediência. Quanto mais você tenta ser compreensivo, mais espaço oferece. O controlador mede reações, coleta concessões e registra padrões. Não há pressa. A vantagem está na repetição. Pequenas vitórias acumuladas constroem domínio. Se confrontado cedo, ele redefine o jogo ou se afasta. Se ignorado, avança. A saída exige clareza, limites explícitos e disposição para tolerar desconforto, porque a paz obtida pela renúncia pessoal é instável. E cedo ou tarde, o custo retorna em forma de perda de identidade, autonomia e segurança psicológica. Reconhecer sinais precoces preserva escolhas, reduz danos e devolve agência, antes que a normalização do controle transforme relações comuns em estruturas perigosas e silenciosamente opressivas, que persistem apesar de alertas claros. A frieza emocional não é a ausência de sentimento momentâneo, é a ausência estrutural de impacto. Nada realmente toca. Nada permanece. Pessoas perigosas podem atravessar situações intensas sem carregar resíduos emocionais. Discussões terminam sem eco. Conflitos se dissolvem sem aprendizado. A experiência não transforma, apenas informa. Na psicologia clínica, isso aparece como ausência de remorso genuíno. Não é negar responsabilidade em voz alta. É não sentir peso interno depois do ato. O indivíduo entende regras, consequências e expectativas sociais, mas não experimenta culpa como limite interno. Ele ajusta comportamento apenas para evitar perdas externas. Essa frieza cria uma vantagem silenciosa. Emoções não interferem em decisões. O outro sofre, se confunde, hesita. Ele segue. A diferença não está na inteligência, mas na ausência de atrito interno. Onde pessoas comuns sentem conflito moral, o indivíduo frio sente cálculo. É comum confundir isso com autocontrole. Em culturas que valorizam racionalidade, a frieza recebe elogios. Cabeça fria, mente lógica. O problema é que autocontrole saudável convive com empatia. Frieza patológica não. Ela ignora o impacto humano e segue funcional. Um sinal recorrente é a rapidez com que essas pessoas superam eventos que normalmente deixam marcas. Términos, perdas, conflitos profundos parecem não afetar. Não há luto real. Apenas reorganização prática. A vida segue como se nada tivesse ocorrido. Em relações, isso se traduz em descartabilidade. Pessoas são substituíveis. Histórias não criam vínculo duradouro. Quando algo deixa de ser útil, perde valor. Emocional instantaneamente. Não há saudade, apenas ausência. A simulação emocional continua presente. O indivíduo sabe quando demonstrar tristeza, arrependimento ou empatia. Mas essas expressões não alteram decisões futuras. São performances situacionais. A emoção não informa comportamento, apenas comunicação. Do ponto de vista neuropsicológico, essa frieza se associa a processamento reduzido de sinais de sofrimento alheio. O rosto do outro não ativa resposta interna suficiente para gerar inibição. Isso permite atravessar limites repetidamente sem desgaste emocional. O perigo não está apenas no dano direto, mas na repetição. Sem remorso, não há correção interna. O padrão se mantém. O comportamento não muda porque nada foi aprendido emocionalmente. Apenas ajustado estrategicamente. Para quem convive, o efeito é confusão. Você explica, expõe, demonstra dor. O outro ouve, concorda, promete ajuste. Por um momento, parece compreensivo. Depois, tudo se repete. Não por malícia, mas porque nada foi internalizado. Essa repetição desgasta. A vítima começa a questionar a própria percepção. Talvez esteja exagerando. Talvez espere demais. Enquanto isso, o indivíduo frio mantém estabilidade interna absoluta. Ele não se perde em culpa. Não revisita erros.
Não carrega peso. A pergunta incômoda é simples: como alguém aprende sem sentir consequências internas? A resposta é que aprende apenas o suficiente para continuar operando. Pessoas perigosas não precisam mudar. Quem são? Precisam apenas parecer ajustadas. Reconhecer frieza emocional não exige drama. Exige observar padrões. O que acontece depois do conflito? A mudança consistente ou apenas pausa? A responsabilidade interna ou apenas discurso? Emoções demonstradas alteram decisões futuras? Quando nada realmente toca, nada impede. A ausência de remorso remove o freio mais básico da convivência humana. E quando esse freio não existe, a normalidade vira camuflagem perfeita, porque o indivíduo parece calmo, enquanto o dano se acumula silenciosamente ao redor. Quando observamos pessoas perigosas ao longo do tempo, algo inquietante emerge. Padrões que se repetem sem aprendizado emocional. Não são eventos isolados. São ciclos. Relações que começam intensas e terminam abruptamente. Conflitos semelhantes em contextos diferentes. As mesmas justificativas, os mesmos resultados. O cenário muda, o comportamento permanece. Na psicologia comportamental, a repetição sem correção indica a ausência de processamento emocional. Pessoas comuns ajustam condutas após perdas, dores e consequências internas. Pessoas perigosas ajustam apenas estratégias externas. O objetivo não muda, apenas o método. Um padrão frequente é a descartabilidade relacional. Amigos, parceiros, colegas são substituídos quando deixam de atender a uma função. Não há reconstrução de vínculo, apenas troca. O discurso costuma ser racional. As pessoas mudam. Ciclos se encerram. O que não se diz é que nenhuma relação parece deixar marcas duradouras. Outro padrão é a vitimização estratégica. Quando confrontadas, essas pessoas recorrem a narrativas onde sempre foram mal interpretadas. O erro nunca é estrutural, apenas circunstancial. Alguém provocou. Alguém exagerou. Alguém entendeu errado. Essa repetição protege a identidade interna de qualquer responsabilidade emocional. Há também a recorrência de limites testados. A pessoa ultrapassa fronteiras pequenas, observa a reação, recua se necessário e tenta novamente em outro formato. Não é impulsividade, é método. A insistência revela a intenção. Em ambientes profissionais, o padrão surge como conflitos recorrentes com autoridade, regras ou ética, sempre acompanhados de explicações plausíveis. Nada isoladamente condenável. Tudo em conjunto preocupante. O histórico conta a história que o discurso tenta ocultar. Esses padrões são visíveis quando alguém observa com distância temporal. No presente, cada episódio parece explicável. No retrospecto, a linha se torna clara. É por isso que pessoas perigosas preferem relações fragmentadas. Quanto menos continuidade, menos chance de alguém enxergar o desenho completo. Outro sinal é a ausência de evolução emocional. Anos passam e as reações permanecem idênticas. As mesmas respostas defensivas. O mesmo desprezo velado. A mesma frieza diante de consequências humanas. O tempo não amadurece. Apenas refina a máscara. Para o observador atento, surge a sensação de déjà vu. Você já esteve ali antes. Já ouviu aquelas palavras. Já viveu aquela dinâmica. E ainda assim, algo tenta convencer que desta vez será diferente. Raramente é. Traduzir isso para o cotidiano exige coragem. Significa confiar mais nos padrões do que nas promessas. Mais no histórico do que na explicação atual. Pessoas perigosas contam com a esperança alheia para reiniciar ciclos. A pergunta prática não é se alguém erra. Todos erram. É se os erros produzem transformação interna ou apenas ajustes superficiais. Mudança real deixa rastros emocionais. Mudança estratégica deixa apenas novas narrativas. Reconhecer padrões repetidos não exige julgamento moral. Exige observação contínua. O cérebro humano prefere histórias lineares e finais felizes. O perigo se esconde nas repetições que insistimos em chamar de coincidência.
Quando você percebe que diferentes pessoas relatam experiências semelhantes com o mesmo indivíduo, algo importante foi revelado. Não é azar coletivo, é padrão. E padrões existem para ser reconhecidos, não racionalizados. A inquietação final é inevitável. Se o comportamento se repete, apesar de contextos e consequências diferentes, o que exatamente está sendo preservado? Talvez não seja um erro ocasional, mas uma estrutura. E estruturas não mudam porque alguém pediu. Elas mudam quando deixam de ser eficazes. Até lá, continuam operando, silenciosas, previsíveis e perigosamente consistentes. O verdadeiro perigo não nasce da raiva, não depende de explosões emocionais, traumas recentes ou motivos. Ele surge quando a ação se torna independente da emoção, quando alguém age sem precisar justificar internamente o que faz. Esse é o ponto mais desconfortável da psicologia do comportamento extremo. Pessoas perigosas não precisam estar irritadas para ferir. Não precisam se sentir provocadas. Não precisam perder o controle. Elas agem porque podem, porque o custo interno é inexistente. Onde não há empatia, culpa ou remorso, não há freio emocional que interrompa o movimento. Na mente comum, a agressão exige tensão, exige conflito interno, exige racionalização posterior. No predador funcional, a ação é limpa, direta, silenciosa. Ele não explode, ele decide. E decisão sem emoção é mais difícil de detectar do que impulso. Esse tipo de perigo é particularmente difícil de reconhecer, porque não se manifesta como hostilidade aberta. Ele aparece como indiferença calculada, como frieza diante de consequências humanas, como ausência total de perturbação após causar dano. O mundo segue, normal para ele, mesmo quando o outro desmorona. Investigadores frequentemente relatam esse traço em depoimentos perturbadores. O indivíduo descreve atos graves com um tom neutro, quase administrativo. Não há orgulho explícito. Não há vergonha. Apenas relato. Como se estivesse falando de tarefas concluídas. Isso revela algo essencial. O mal, em sua forma mais funcional, não precisa de narrativa emocional. Ele não se vê como vilão, tampouco como vítima. Ele se vê como agente, alguém que age sobre o ambiente para obter resultado. Esse é o ponto onde muitas pessoas erram ao tentar compreender o perigo. Procuram sinais de sofrimento, de conflito, de dor interna. Mas o predador não sofre. Ele opera. E justamente por isso, não emite alertas emocionais. A ausência de motivo visível gera confusão profunda. Por que ele faria isso? É a pergunta que paralisa. A resposta correta raramente conforta, porque não havia nada impedindo. Quando limites internos não existem, o motivo se torna irrelevante. Esse tipo de mente não busca caos, busca eficiência. Se ferir, manipular ou eliminar obstáculos produz resultado, a ação ocorre, sem drama, sem necessidade de explicar. A moral não entra no cálculo. O perigo máximo surge quando essa estrutura encontra oportunidade. Não precisa de crise, não precisa de gatilho, apenas de espaço. E espaço surge quando as pessoas confundem normalidade com segurança. O desconforto final é aceitar que nem todo mal grita. Alguns observam em silêncio, aguardam condições ideais e agem sem emoção. Não deixam pistas emocionais porque não carregam conflito interno. Apenas intenção. A pergunta que fica não é se esse tipo de pessoa existe. É se estamos preparados para reconhecê-la sem esperar sinais clássicos. Porque quando o mal não precisa de motivo, ele também não precisa avisar. E quando finalmente se revela, o impacto costuma ser definitivo demais para permitir correção tardia. Reconhecer isso não gera paranoia. Gera lucidez. Entender que ausência emocional não é neutralidade, mas potencial de ação sem freio. Ignorar esse fato mantém a ilusão confortável de que todo perigo se anuncia. A realidade é mais fria. Alguns apenas observam, calculam e seguem adiante quando percebem que ninguém está olhando. Chegar ao fim desta análise não traz conforto. A mente humana prefere finais fechados, explicações claras,
redenção possível. Aqui, isso não existe. O que existe é a constatação de que o perigo mais consistente raramente se apresenta como ameaça visível. Ele se esconde na normalidade, na frieza, na ausência de emoção que parece maturidade. Quando você aprende a observar comportamento em vez de discurso, algo muda. Palavras prometem, padrões revelam, emoções encenadas convencem por um tempo, mas decisões repetidas contam a verdade inteira. Não é sobre rotular pessoas. É sobre reconhecer estruturas psicológicas que não se corrigem com boa vontade. Talvez o mais inquietante seja perceber o quanto confiamos em sinais errados. Esperamos raiva, instabilidade, impulsividade. Ignoramos silêncio, cálculo e ausência de culpa. O mal funcional não precisa de drama. Ele precisa de acesso. Isso coloca uma responsabilidade desconfortável sobre quem observa. Não é possível salvar todos. Não é possível prever tudo. Mas é possível reduzir cegueira. Intuições persistentes, padrões recorrentes e desconfortos sem nome não são fraquezas emocionais. São dados. O mundo social ensina a minimizar esses sinais em nome da harmonia. Questionar parece indelicado. Afastar-se parece exagero. Permanecer parece seguro. Pessoas perigosas contam com essa equação. Enquanto todos buscam normalidade, elas operam. Nada aqui sugere medo constante. Sugere atenção silenciosa. Olhar para ações após conflitos. Notar quem aprende e quem apenas ajusta discurso. Perceber quem sente consequências internas e quem segue intacto. No fim, a pergunta não é quem é perigoso. É se você reconhece quando algo não bate. Se confia mais em promessas do que em padrões. Se confunde frieza com equilíbrio. A resposta molda escolhas. Talvez o mais assustador não seja que essas pessoas existam, mas que convivam conosco sem serem percebidas. E que muitas vezes só as reconhecemos quando já é tarde demais. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre a mente humana, inscreva-se. Aqui nós exploramos o que quase ninguém quer enxergar. A vigilância começa dentro, com escolhas firmes, limites claros e coragem tranquila para sair cedo, antes que a normalidade aparente se transforme em risco real e irreversível para todos nós atentos.